Olá pessoal, tudo bem? Vocês sejam bem-vindos ao canal Virada Financeira. Hoje estou com o Maicon aqui, investidor pessoa física, um entusiasta aí do mercado financeiro, e ele vai falar hoje aqui com a gente sobre a tese do urânio, né? Eu conheci o Maicon aí num grupo do WhatsApp, um grupo envolvido nessa tese, né? E a gente acabou trocando algumas ideias e falando sobre a tese e tudo mais, e a gente tem visto que ele tem um grande conhecimento aí nessa área aí. Eu quero passar a bola aí para o Maico. Maico, boa noite. Tudo bem com você? Se apresenta aí para o nosso público aí, pessoal. Boa noite, Silas. Tudo bem? É um prazer participar dessa teu canal e falar sobre investimentos com o grupo. Bem, eu sou investidor comum, pessoa física, invisto no mercado financeiro já há um pouco mais de 10 anos. Venho investindo em alguns tipos de investimentos contrarian, como o urânio, já há uns 2 ou 3 anos, urânio mais especificamente há 1 ano e meio, e é um prazer estar falando para outros investidores um pouquinho sobre essa trajetória. Eu não trabalho em nada no mercado financeiro, minha formação é em medicina, eu trabalho com pesquisa, na verdade trabalho bastante com a parte de farmacoeconomia, então minhas avaliações econômicas no dia a dia, no trabalho, é em uma área totalmente diferente, mas acaba sendo um grande hobby, também investimento em mercado de capitais, e entre eles chamam muita atenção a parte de mineração e recursos naturais em geral, e hoje o urânio é um dos investimentos que está trazendo bastante atenção. Legal, Michael, legal. Todos nós, né, acabamos sendo grandes entusiastas do mercado, né? Uma vez que a gente acaba se envolvendo nisso, ele deixa só de ser um hobby, né? Passa a ser também uma grande algo que mexe um pouco com a gente também no dia a dia, né? A gente acaba se envolvendo, né? E inevitável isso aí, né? Mas Não, é um então, ponto interessante, né, nisso, até falar aqui, que o mercado de investimentos acaba nos trazendo amizades, envolve até nossa questão social, e acho que tem várias outras coisas além do dinheiro. A pessoa tem que ver isso como uma parte. Finanças, ela faz parte do nosso dia a dia, as finanças tem que ser visto como uma parte saudável, e não aquela questão de sobe ação, desce ação, preocupações, pelo contrário, e quanto mais a gente traz isso para o dia a dia, faz isso junto das nossas questões sociais, acaba deixando muito mais prazeroso e leve, como deveria ser, né? é verdade, é verdade. Eu tenho falado isso no canal aqui, né? A gente tem falado sobre a questão de conhecimento, né? De educação financeira, né? E levando isso para as pessoas aí de forma em geral, né? Gratuita, assim, para que as pessoas cada vez mais possam ter a questão do mercado financeiro mais próxima delas, né? Mais próximo de poder tá vivenciando isso aí no dia a dia, né? E consequentemente fazendo, né, uma mudança aí, né, uma transformação até mesmo na própria vida financeira, né, tanto de si próprio como da família também, né? Não, perfeito. Enfim, concorda muito nesse pensamento. É isso aí. Mas, Michael, então a gente vai falar um pouco aí sobre a tese do urânio, né, tem assim, ultimamente tem movimentado bastante até o mercado, a gente tem visto muita gente até falando sobre esse assunto, né, e ele tem tomado um pouco o cenário aí do mercado financeiro. Fala um pouco para a gente aí, Michael, sobre o que é o urânio, na verdade, qual a importância dele, né, para nosso dia a dia, enfim, para a sociedade. Não, em cenário mundial, é interessante. A primeira coisa que vai falar numa roda de amigos sobre urânio, o que eles veem à cabeça é Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, bomba atômica, ficção científica, e a gente esquece que 11% da eletricidade no mundo vem do urânio. E 20% de toda a eletricidade dos Estados Unidos vem do urânio. Então, acho que hoje, basicamente, ele serve para nos dar energia elétrica de forma limpa, confiável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e livre de emissão de carbonos. Então, acho que esse é o grande fundamento por trás disso. Se a gente, olhando hoje a nossa grande matriz energética em termos de mundo, é carvão, é petróleo, é o óleo em si, são questões que hoje
nos gera vários problemas ambientais, como a parte de aquecimento global, a saúde, e se ver qualquer foto de uma metrópole chinesa, a quantidade de poluição, a quantidade de gases emitidos devido à combustão, seja de carro, seja de usinas termoelétricas, é gigantesca. E pensando de uma forma sustentável, e aí algo que pessoalmente acredito, precisa buscar fontes energéticas que te garantam uma regularidade, te garantam produção de energia livre dessas emissões e com um impacto menor ao meio ambiente. E seria ótimo se a gente pudesse confiar em eólica, solar, marés, outras questões para isso, mas não tem como garantir um aporte 24 horas por dia em todos os lugares, não é todos os lugares que têm uma geografia possível para trabalhar com matriz energética hidrológica, como no Brasil, que a gente tem uma grande parte da energia vindo de hidrelétricas, mesmo assim tem suas questões ambientais, e se a gente quer combater alguns desafios climáticos, energia nuclear ainda é uma das melhores alternativas, por mais que ainda possa ter a questão de impacto ambiental e questões de o que é que fazem com os resíduos dessas usinas e potenciais riscos, que por vezes acabam sendo muito mais diminutos, mas pesando na balança ainda é algo que a sociedade, que a comunidade científica no geral, que as pessoas que vão um pouco mais a fundo acreditam como sendo uma das alternativas que a gente tem por aí. É verdade. E se fala até a questão aqui no Brasil, né? A gente fala muito da parte hidrelétrica, das hidrelétricas, enfim, né? Só que a gente for pensar, ela ocupa, né, um espaço muito grande, né? Porque se você vai represar um rio, né, a área depois alagada para formar aquele lago, para gerar energia, né, causa alguns transtornos, né, e algumas mudanças até geográficas aí, né? E no caso do urânio aí, não, da energia nuclear não tem isso, né? Não, é interessante nesse ponto o impacto no ecossistema que represar rios, inundar várias áreas geográficas, o que é que tu traz de impacto ao teu ecossistema com hidrelétricas, ela também é importante. E, primeiro, tu precisa ter rios de planalto, rios com relevo adequado para desenvolver essas condições, né? Essas condições, exato, e também tu tem o risco, assim como a gente fala de Fukushima, Chernobyl, houve, e de muito maiores proporções, acidentes com hidrelétricas. Teve um rompimento de represa na China, de uma hidrelétrica que teve teve algumas centenas de milhares de mortes, se não me engano, 150 mil mortes, algo nesse termo. Então, os riscos, eles existem. Acho que hoje muita gente morre de poluição, muita gente que a gente ainda tem mais da metade de toda a energia vindo a partir de eletricidade suja, né, de emissão de gases, e a gente está numa política de olhar daqui a pouco, ok, carros elétricos, a gente vai estar com os nossos Teslas, Prius e outros carros elétricos, abastecendo ele com energia vindo de uma termoelétrica. Então, a gente não para e pensa em quais é que são, o que é que tem por trás de todo o desenvolvimento que a gente está consumindo, né? É verdade, bem colocado, né? Agora, uma outra questão aqui, o que faz do urânio, assim, um investimento interessante, né? A gente já está, assim, um pouco mais olhando já para a questão dos investimentos, a questão já que tem chamado bastante atenção aqui ultimamente no mercado financeiro, né? E, aliás, já vem falando há alguns anos, né? Mas mais recentemente a coisa tem esquentado mais, né? Então, o que faz assim do urânio ele ser um investimento interessante? Não, acho que em qualquer questão econômica tu tem sempre que olhar dois lados. O teu lado de oferta e o teu lado de demanda.
E olhando pelo lado de demanda, a gente tem uma demanda crescente. A China está construindo, a cada 1 mês e meio, está construindo um novo reator nuclear. A gente tem um desenvolvimento muito grande olhando para o lado de Oriente Médio, China, Índia, onde está sendo uma propulsão muito grande de aumento dessa demanda. Hoje a gente tem cerca de 442, se não me engano, reatores, e a gente tem entrando em funcionamento cerca de 50 a mais nos próximos 5 anos. No Japão, inclusive, tinha parado, né? E voltou, né? Por conta do acidente, né? O Japão foi uma questão interessante, foi uma dos grandes catalisadores para o bear market, quando teve Fukushima e, se não me engano, o Japão representava cerca de 13% de todo o consumo de geração de energia nuclear no mundo naquele momento e desligou se não me engano, cerca de 30 ou 40 reatores de uma vez só, e agora está retomando o funcionamento de alguns vão ser descomissionados, mais antigos não vão estar sendo religados, mas cerca de metade deles tem um planejamento de ser relegado ou já estão em funcionamento, cerca de 20 a 30% já estão em funcionamento. Mas o interessante é que mesmo com todo esse apagão do pós-Fukushima, segue a partir de então em crescimento a geração anual de energia com nuclear, e esse ano a gente ultrapassou a geração nuclear anual pré-Fukushima. Então, hoje a gente já tem mais energia sendo gerada do que em 2013 mesmo, com o desligamento de todo do Japão naquele momento, né? Então, olhando nesse ponto, a gente tem o ponto da demanda. Tu esperas uma demanda crescente. E mesmo se pensar, olha, a gente não vai estar criando novos reatores, os que estão planejando de desligar nos próximos anos vão ser, de fato, serem desligados só com o que a gente tem de novos reatores em construção no momento já permitiria um crescimento de 0,5% a 1% ano da questão de consumo. Então, isso seria o pior cenário, lógico, desconsiderando cisnes negros, um novo acidente, uma decisão, sei lá, da Europa, da França, da Alemanha de descomissionar, de desligar de um dia para outro todos os seus reatores. Não é o esperado, mas é uma possibilidade mais remota, mas tirando fora esses cenários catastróficos, é bem provável que esse crescimento não continue crescendo. E, por outro lado, a gente tem o lado da oferta, que é quem de fato produz urânio, e cada vez menos e menos e menos urânio tem sido minerado e produzido. Por quê? Porque o preço do urânio está abaixo do valor de produção. Então, a média né? Não compensa. O que é que acontece? O preço no mercado está a 30 e isso tem vários fatores, desde desligamento de Fukushima, sobre oferta em períodos anteriores, e isso é comum dos ciclos de recursos naturais. Tu tem o preço oscilando muito rápido em ciclos. Alguns commodities têm um ciclo mais rápido. Por exemplo, petróleo, tu tem ciclos que são 2, 3 anos, 4 anos entre picos e vales. O urânio ele tem uma dinâmica, depois a gente pode falar um pouco mais ampla nesse ponto, mas hoje a gente tem uma produção cada vez menor, a gente tem minas sendo fechadas, minas terminando as suas operações. Então, tem a Comiac fechando aí nos próximos meses, Ranger a Austrália também fechando. A gente tem a Chemical, que desde 2016 fechou McArthur River, agora está com o Silver Lake operando, a Kazatomprom, que diminui em 10% a sua projeção de produção, simplesmente não compensa. E por que eu vou estar retirando e vendendo o meu rico urânio sobre a terra, que depreciando a esse valor, se eu sei que o valor dele é maior? Então, isso é o que a gente espera, cada vez menos e menos, e não existe nenhuma nova mina planejando a sua construção nos próximos anos. E hoje, se for pensar o consumo anual de urânio
cada reator consome em torno de 400 mil libras, multiplicar isso vai dar em torno de 190 milhões de libras anuais e a produção está em torno de 140 e caindo. Caiu bastante com o Covid, diminuiu esse ponto. Ok, sim, tem 50 milhões, nesse mix tu tem um pouco de secondary supply, de uns 20 milhões, mesmo assim tu tem um déficit crescente ano a ano. Então, se a demanda tem sido maior, tem sido crescente, até porque no cenário mundial a fala em si sobre a energia que vem, energia nuclear, no caso, ela tem sido já mais... as pessoas têm olhado com melhores olhos, vamos dizer assim, né? Ela tem sido já na conversa mundial aí sobre matriz energética, a energia nuclear ela tem sido já melhor, vamos dizer assim, melhor observada do que era há algum tempo atrás, né? Então, acho que aí a demanda acaba crescendo mais, né? Só que a produção, infelizmente, como você colocou bem aí, né, ela tem diminuído ano a ano, né? Não, e concordo. E isso que falaste é importante. A percepção mundial não é a nossa percepção ocidental. O que a gente consome é Europa, Estados Unidos, muito de Europa, e ainda existe bastante barreiras, mas o mundo não é isso. A maior parte do mundo é Ásia, é África, e é a parte do mundo que mais cresce, que precisa mais energia atualmente, né? Então, e ali eles sofrem os problemas de emissões de carbono muito maiores do que a Europa sofre hoje em dia e tem as necessidades muito mais urgentes. E não tem a variedade que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, né? De ter matrizes aí variadas, né? Como a questão hidrelétrica, né? A questão do sol também, né? De matriz solar, né? Que no Brasil não é tão explorada ainda, né? Mas é como você bem disse lá no início também, ela é uma energia ainda, uma matriz ainda que não dá para você garantir uma continuidade, né? Até porque ainda não está tão desenvolvida assim aqui e também ela oscila, né? Depende do sol ali, de estar brilhando, de estar um dia claro e estar produzindo energia em grande quantidade, né? Agora, ali a questão, como você falou, né? Na Ásia, nesses países no qual a matriz não é tão vasta assim, não tem tanta variedade, né? Eu acredito que a energia nuclear, ela vem bem a calhar aí para esses países desenvolverem e alcançar o que estão precisando, né? Não, com certeza. E hoje um dos grandes substitutos para ser um pouco de energia menos suja e confiável tem sido o gás natural. Acaba sendo, dentro dos Estados Unidos, uma das principais fontes de matriz energética. Está por um bear market também imenso o gás natural, então com preços agora crescentes, e é muito mais impactante no valor final da energia a questão de gás natural. E se for ver a questão ambiental, tu tens... em construção reatores nucleares nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Então, o lugar onde está o coração do óleo, tu tem hoje uma visão de energia nuclear, né? É legal. Agora, Michael, me diz uma coisa, com relação a esse preço que você citou, né? A demanda está cada vez maior e a produção tem caído, né? Vamos dizer assim, né? Você colocou bem aí. E a questão do preço, né? Eles estão esperando esse preço subir. Mas como é que é essa questão da volatilidade do preço? Será que ele vai subir? Que depende, quais fatores aí que envolvem essa questão do preço da matéria-prima e do urânio? Bem, fazer primeiro uma analogia, acho que é importante, que acho que o pessoal está mais habituado, por exemplo, com o preço de petróleo. E todo mundo já viu, o preço do petróleo está 100 o barril e está 20 o barril. E por que faz ele estar... E mesmo fora do período de pandemia, a gente estava há pouco tempo, em 2014, 2015, a 100 e poucos, depois caiu a 40, depois subiu de novo a 70. E como funciona essa dinâmica? Vamos pensar o seguinte, tu tem um produto, o teu produto ele não diferencia muito. O petróleo que eu produzo, o petróleo que o outro produz, no final das contas, ok, faz algum ajuste da sua qualidade, do custo de transporte, mas óleo a óleo. No final, ele vai servir para o meu mesmo finalidade. E o que é que acontece quando eu tenho com um preço a 100? Olha, a 100 todo mundo está ganhando dinheiro. Começa a produzir, explorar mesmo aquele óleo que custa muito
para ser produzido. Começa a inundar a produção de xisto, de óleo de xisto, de petróleo de xisto nos Estados Unidos, que custa 45, 50 dólares para produzir, o Canadá que custa 60 dólares para produzir, e segue numa produção, e o que acontece com isso inunda a produção, aumenta a demanda. Pela contrapartida, além disso, o que acontece quando o petróleo está muito alto, aumenta a gasolina, as pessoas vão começar a ver alternativas. Quem sabe começa a usar mais transporte público, tenta substituir de alguma forma. Então, tu tem o lado da demanda, além da oferta está aumentando pela produção e projetos saindo do papel, eu tenho a demanda diminuindo por essa questão. A mesma coisa que eu vejo, ok, vou no mercado, talvez o arroz está muito caro, eu vou trocar o arroz, que é uma commodity, pelo feijão, as pessoas têm essa questão de substituição. E o que é que acontece nesse cenário? A demanda diminui e muita gente está colocando petróleo no mercado. O que é que vai acontecer com os preços? Vão cair e vão cair vertiginosamente. Então, todo mundo vai estar produzindo e, olha, eu tenho que vender de alguma coisa, senão eu não tenho caixa, eu não gero caixa, eu vou quebrar. O que acontece com os preços? Vão daí de 100 para 40. E a dinâmica, por exemplo, dentro de produção de petróleo é muito mais rápida. É mais rápido perfurar um poço, ramp up tua produção, é muito mais fácil tu abrir e desligar poço do que tu abrir e fechar minas de urânio. Exatamente. Então, tu tem toda essa dinâmica. Então, aí tem uma frase bastante clássica do Rick Rule: a cura para preços baixos são preços baixos e a cura para preços altos são preços altos. Então, é toda a questão de demanda. Se o urânio tivesse muito mais caro, o que é que aconteceria? Estaria todo mundo produzindo e, exatamente, não ia ter 140 milhões de libras e até 200 e pouco, muito mais do que se consome, e o preço cairia. Então, é basicamente essa dinâmica. Então, agora vamos para o urânio. Quanto é que custa, em média, se for pensar, para produzir, incluindo o investimento inicial, custo operacional, ROIs, etc. Se estima algo entre 50 e 55 dólares por libra. No spot market, quanto é que está hoje? 30 dólares. Associado a isso, o mercado de urânio não é assim. O petróleo, tu tem aí milhares de compradores, milhares de exploradoras, e urânio, se tu for ver, aqui é o teu número de consumidores. 450 reatores, que na verdade não compram individualmente, geralmente participam de conglomerados, então tem poucos compradores e tu tem pouquíssimos vendedores. Tu tem, produzindo hoje de capital aberto, talvez umas 3, 4 empresas, tu tem mais umas 3, 4 de capital fechado, tem alguns fundos e traders que fazem essa negociação, então não funciona assim. Eu não ligo, olha, eu gostaria de que você me enviasse tanto de urânio. Não é assim que funciona o mercado. E o que é que tu precisa é que o teu urânio, ele, de fato, esteja confiável para me gerar energia. O que eu não posso é faltar urânio, porque eu deixar a usina de funcionar é o que vai te dar maior prejuízo. O urânio, ele custa 5 a 10% do teu custo de geração de eletricidade. Se for ir para o gás natural para a produção de energia custa 60% a 70% do custo total. O que é caro na usina? Vamos pegar os cálculos ali. Uma usina, para tu construir ela, tu vai precisar entrar de cara com cerca de 6 bilhões de dólares. Isso vai demorar cerca de 5 anos para começar a produzir. Então, tu tem todo o custo de oportunidade até lá. Quanto que eu disse que consome por ano de urânio? Isso em torno de 400 mil libras. Multiplica isso por 30, tu tem 400, 4 milhões, 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões de dólares. Então, tu tem 6 bi para 12 mi, tu tem uma fração insignificante do custo de uma usina isso. E depois, isso falando só do urânio, se for pegar, acho que o urânio em 10%, mas incluindo não só a mineração, mas depois o teu enriquecimento, a tua conversão, a geração de pellets para funcionar. Então, o que não pode acontecer para uma usina é faltar urânio. E se tiver 30, 60, 90, 100,
ele vai ter que comprar, porque não existe um cenário pior do que não ter. E eu não tenho um substituto hoje para isso. Eu não posso trocar urânio por uma outra coisa no meu reator, atualmente ainda, e basicamente é isso que gera essa questão de preço. E aí o que eu tinha comentado, ok, quanto tempo demora para eu abrir uma mina? Não são alguns meses como o petróleo, vão 5 anos, até a questão de conseguir os permits, as permissões, as licenças, seja ambientais, seja governamentais, toda a burocracia envolvida. Geralmente são empreendimentos muito, muito grandes isso. Pega as principais minas no Canadá, que elas demoram cerca de 3 a 4 anos para serem construídas, e se tratam de minas subterrâneas que têm uma profundidade de cerca de 500 metros em um terreno geologicamente bastante instável, geralmente sandstones, sobre o basalto, e acaba tendo vários riscos e demoras, tanto ambientais quanto geológicas. Então, se tu quiseres hoje urânio para produzir agora eletricidade, tu vai ter que ter encomendado para todo o ciclo de enriquecimento, conversão, reconversão, produção, há uns 18 meses. E se hoje tu quiser abrir uma mina, hoje tu vai querer começar a construção de uma mina, geralmente vai demorar 3 a 4 anos para ela ser construída, né? Então, tu tem esse desbalanço. E é por isso que o ciclo dele é tão demorado, como você falou, né? Não é como o petróleo, né? Que tem aqueles altos e baixos assim, um pouco mais rápido, né? Do que o urânio. Por isso que ele demora isso, não é? Além disso, tem as restrições também dos governos, né? Para produzir. E aí restrições tanto uma visão estratégica, outras por questões ambientais, tem todo um risco de mineração aí, não é por ser urânio ou não, ok, urânio ainda tu tem uma má visão da sociedade ainda, mesmo a gente vê o que aconteceu com Brumadinho e mesmo os riscos ambientais em qualquer mina existem e estão completamente certos em ter toda uma restrição e cuidados do ponto de vista legal e ambiental para que isso ocorra da forma mais segura possível, né? Então tem que ser lento, espera-se que seja lento, tu não pode deixar qualquer ok, eu vou criar uma mina de urânio sem ter a certeza de que as coisas vão andar direito. Não estou produzindo soja, arroz, estou fazendo alguma coisa que te dá um impacto ambiental potencial muito grande, né? Beleza. Ô, Michael, agora sim uma questão, né? Então, diante de todo esse cenário que você bem colocou, né, sobre a questão toda aí da mineração, dos ciclos, né, da demanda e tudo mais, né? A gente agora pensando um pouco com a questão do mercado, né, e a questão do investidor, né, aquela pessoa que está nos vendo aqui falando, poxa, eu estou interessado, é uma tese legal, mas por que eu deveria, como que eu deveria me expor agora ao urânio, né, e essa questão da tese e tudo mais? Esse é o momento, a gente está vivendo esse momento agora que nós estamos aqui, final de 2020, esse de fato é um momento que o mercado está se aquecendo, está realmente dando sinais de que o preço vai subir, a demanda chegou num limite, no caso a oferta, né, tá tendo pouca oferta, ela chegou num limite aí mínimo, talvez histórico, né, e é por isso que está havendo essa questão, está aquecido, vamos dizer assim, a conversa, pelo menos, né, sobre a questão do urânio. Aí acho que é o ponto mais importante da gente dar um passo atrás e tentar ser um pouquinho pessimista e pensar o que é que pode dar errado. E eu sou um pessimista por natureza, talvez, acho que eu tento racionalizar demais as coisas. E é normal as pessoas, quando estão falando de urânio, se convencer tanto a tese e seguir com um entusiasmo. E eu tento parar e pensar o que é que pode dar errado aqui. E tem várias coisas que a gente tem que ter um cuidado. E acho que a primeira questão é timing. Quando todo mundo diz, olha, urânio vai ter que subir de preço. Bem, isso é fato. A grande questão é
quando. Quando? E tu estar cedo demais e tu estar errado, às vezes a diferença não é imperceptível nesse ponto. E se tu for ver no ponto último ciclo, o último boom foi ali de 2004 a 2007. E tem gente 2011 já dizendo, não, o urânio vai ter que voltar, já está muito baixo, não é sustentável nos preços. 2012 vai ter que voltar, daí veio o banho de água fria, que foi Fukushima. Daí, mas continuou diminuindo a questão de valor e de preço, e daí tem gente esperando 2014, 2015, e essa conversa tem gente sendo otimista desde 2016, 17, 18, em 18 estamos dizendo não, 19 é o ano, em 19 está dizendo 2020 é o ano, 2020 a gente está dizendo, olha, vai ser 2021. Primeira questão, não sei quando é que vai vir. Que vai vir, que vai ter que aumentar, não sei que haja uma disrupção total no mercado, sei lá. A gente vê, olha, usar tório em vez de urânio é muito mais eficiente e muda-se a tecnologia. Daqui a pouco chegam para a fusão nuclear a partir de hidrogênio e isso se mostra muito mais efetivo. Daqui a pouco se consegue de outras formas, sei lá, começam a construir no Saara enormes painéis solares e colocar linhas de transmissão através do Mediterrâneo para a Europa e olha, assim que a gente vai estar substituindo. Então, a não ser que haja uma disrupção, que é alguma coisa que a gente não, que eu não vejo como provável, vai ter que acontecer. Só que o quando, ele é imprevisível. Por que o quando é imprevisível? Porque a gente sabe quanto que se produz de urânio hoje. A gente sabe quanto é que se consome de urânio hoje. Mas a gente não tem a mínima ideia de quanto de urânio se tem nos inventórios, nos estoques, sobre a terra ou em reservas estratégicas, o quanto é que pode ser mobilizado. E tem gente que diz, olha, a quantidade é muito maior do que vai te gerar uma necessidade nos próximos anos. Então, começa essa questão. Então, tu tem que ter ciência de que essa é uma tese e algo que atrai bastante a sua assimetria. Então, a chance de estar subindo e subindo bastante, e quando a gente não está falando de subir 50%, a gente não está falando de subir 100%. Quando a gente olha outros ciclos e quando a gente olha commodities no geral, e quanto mais longo o ciclo, maior a questão de movimento, isso não é só do urânio. O cobre é a mesma coisa, o ouro é a mesma coisa, níquel é a mesma coisa e assim por diante, tu tem esses movimentos. E no último ciclo, a empresa que menos subiu pegando de vale para topo foi a Chemical, que é a maior produtora. Isso teve suas 2 minas inundadas e naquele momento subiu 1.300%. Foi de cerca de 4 para 55. A que mais subiu foi a Paladin, que foi de 1 centavo de dólar australiano para 9 dólares, ou seja, tu gerou 90.000%. E a grande maioria, se for ver, subiu ali de 10 mil, 15 mil% e coisas que tu pensa de ser inimagináveis desse ponto. Lógico, não espere como investidor acertar o fundo e o topo, né? Sim, isso sim. Isso não é factível, mas o que é que espera-se? O que é que, por exemplo, o consenso de investidores de urânio, o que é que tem sendo feito? Compre agora que está barato e espere. E algum dia isso a gente espera que aconteça. Tem riscos, lógico, a gente pode estar falando de riscos depois, mas esse que é o racional por trás. Então, Silas, não dá para dizer quando. E se tu está tranquilo em deixar teu dinheiro parado e às vezes perdendo valor e perdendo oportunidades por 2, 3, 4, 5 anos, ok. Se tu não vai aguentar ver o teu... E outra coisa, a volatilidade, a gente não está falando de que caiu 3%, subiu 3%, e a gente às vezes vê que as pessoas ficam bastante preocupadas quando acontece isso. Num dia sobe 15, no outro cai 20, em um mês isso pode dobrar ou ir quase a zero. Isso como um movimento como um todo. E é muito mais dependendo do movimento da commodity, todo mundo está subindo junto, todo mundo está descendo junto, do que de ativos específicos, né? Então, essa uma visão que a gente deveria ter em relação a seus riscos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas questões.
Legal. Mas é como você disse, a questão é uma tese e ela tem a sua base na observação, né? As pessoas estão, aqueles que estudam, né? E você está incluído nessas pessoas aí, né? Que acompanham, vocês estão observando de fato aí essa assimetria, né? Entre a oferta e a demanda, né? E partindo desse pressuposto, já se espera um movimento do mercado. Só que esse movimento não dá para você prever com exatidão, né? E aí entra a questão, né? Que muitas pessoas até me perguntam, pô, essa tese tal, muito legal, vou colocar meu dinheiro lá, mas é como você falou, se você está realmente em condições de colocar um dinheiro ali e esperar, né? Se você tem essa condição, ok, né? Você pode colher bons frutos lá na frente, pode ser que você acerte, né? Mas se você não tem essa questão de esperar e ter essa tranquilidade, essa paciência, né? Então é melhor buscar outros investimentos aí, gerar o dinheiro com outras coisas, porque pode ser que seja amanhã, pode ser que já em 2021 comece a movimentar o mercado, ou também pode ser que daqui 2 anos, não é isso? Não, isso mesmo. E além disso, é um investimento diferente. E voltando atrás, eu sou um fundamentalista de carteirinha e talvez essas teses, a análise dos fundamentos por trás é muito diferente do que costuma se advogar. São teses, são empresas que, sei lá, Warren Buffett não estaria investindo, e se for ver, e como eu tinha falado antes, não se produz, tem poucas empresas que produzem urânio. A maioria dessas empresas que a gente está falando, elas não produzem dinheiro. E daí, Silas, tu me pergunta, e como é que elas ganham dinheiro? Não, elas não ganham dinheiro. Elas não produzem 1 libra, elas não vendem 1 libra. E a grande maioria dá prejuízo ano após ano. E é essa a questão. Vamos pensar que a empresa é o seguinte, eu tenho um mega depósito. Esse meu depósito eu tenho X milhões de libras que para produzir eu vou precisar de... para produzir cada libra eu vou precisar, sei lá, de $40. Hoje ela vale, 1 libra vale 30. Quanto é que vale? Quanto de receita vai me dar? 0. Ela não é economicamente viável. Quando tiver 35, quanto é que vai dar? 0. Quando tiver 40, 0. Mas é interessante, se ela pular de 40 para 50, eu tenho esse mega depósito que ele não era economicamente viável, tenho milhões de libras embaixo do solo, e passou a 50, poxa, para cada libra eu vou estar ganhando 10. E daí aumenta, se aumentou de 50 para 60, não aumentou 15% a minha receita, mas aumentou de 10 para 20, dobrou o quanto que eu vou ganhar por cada libra. E segue adiante. Então, hoje, existem empresas, tu vai estar comprando a empresa, digamos, cada libra que eles têm em depósito vai estar valendo, economicamente viável, tem várias que está valendo ali menos de $1, então está comprando como se fosse a empresa $1 por cada libra que ele tem embaixo da terra, que hoje não vale nada, porque não seria economicamente viável, mas se chegar, sei lá, 60, 70, e no ciclo passado chegou a 135, se eu não me engano, se for corrigir isso para a inflação, chegar quase nos $200, mas pegar um preço médio de contrato de longo prazo, que é como no mercado de urânio acaba funcionando, isso se negocia a 60, 70 dólares. Olha, cada libra que não valia nada vai estar me dando $30, 30 e poucos dólares de lucro por libra que tem embaixo do solo. Então, é uma diferença que é absurda. Então, ele vai te dar... E aí que a gente tem esses crescimentos estratosféricos no valor. É uma empresa que só dava prejuízo ano após ano, que de dia para a noite, como aumentou a commodity, ela vai poder produzir, ser economicamente viável e ganhar muito, mas muito dinheiro com aquela mercadoria, né? Legal, muito legal. Agora, sim, nessa questão aí de investimento, né? Como que a pessoa que está nos assistindo, assim, um investidor, pessoa física, ele pode se expor a essa tese, né? E aí é mais, assim, a questão mais objetiva, né? Como que eu vou colocar o meu dinheiro lá e vou ficar exposto a essa questão do urânio aí? Ok. Primeiro, olha, eu não sou nenhum
profissional do mercado financeiro, então, por favor, Sim, isso sim. usem como um conselho de um outro investidor pessoa física. Primeiro, eu posso dar um pouco dos tipos de exposição e como é que estratégias, outras formas, isso cada um vai se adequar a seu perfil de risco, outras questões. Então, primeira coisa, tu pode pensar em fundos de investimento. Existem fundos de investimento, seja multimercado que investe uma parte disso em urânio, seja exclusivos disso. No Brasil, acho que eu só conheço a L2 Capital, que possui fundos, seja específicos ou multimercados para isso. Existem ótimos fundos internacionais, o da Sachin Cove, que é do Mike Alkin, os fundos da Sprott, que é que faz parte que o Rick Rule era o CEO da companhia. Então, tem algumas fundos que se pensam, olha, minha estratégia é me expor um pouco, mas eu não conheço investimentos, eu quero terceirizar isso, às vezes é a melhor alternativa. Então, aí depende de qual é que é teu. Exatamente. Então, digamos, esse é o primeiro ponto. Outra questão, ok, eu não quero ir por um fundo, eu quero eu mesmo negociar, quero de alguma forma estar vendo isso, fazer por uma corretora. Aí, primeiro, tu vai ter que abrir uma conta numa corretora no exterior. E dentro disso, as mais comuns usadas pelo brasileiro, tipo Avenue, Passfolio, elas não te oferecem, digamos, os instrumentos para isso. Eles focam naqueles que são as principais ações, sei lá, os 3.000 principais ativos, as questões de balcão, isso é uma questão de um nicho muito específico e tu não vai ter acesso a esses investimentos. Acho que na Avenue Passfolio, acho que só tem a Chemical, Uranium Energy Corp e somente isso. Então, aí... É ETF, né? Uma ETF, acho. E acho que o ETF é ruim, acho que só o URA, o RNM não teria. E quando a gente está falando de urânio, a gente está falando, desculpa, né? Reforçando aqui, a gente está falando de mineração. Existem empresas que são responsáveis pelo enriquecimento, existem as utilities, que é quem produz energia nuclear, a gente está falando de tese de mineração de urânio, né? Então, dentro disso, eu posso tentar fazer compras direto por uma corretora. Aí tem vários tipos de assets que a gente pode ver. Primeiro, eu posso comprar urânio físico, né? Ou seja, fundos de urânio físico que eles compram e estocam esse urânio, esperam, compram às vezes opções de compra de urânio junto a produtoras. Hoje está 30, se isso subir para 90, eu ganhei 3 vezes, eu espero que não caia. Minha taxa de carrego disso acaba sendo baixa, 1,5%. Existem 2 fundos, o Yellow Cake, que está na bolsa de Nova York, Nova York é de Londres, e tu tem o Uranium Participation Corp na TSX do Canadá, que compra urânio físico. Acho que a do Canadá, ela, além de pegar o U308, que é o Yellow Cake em si, ela também pega o gás, o fleto de urânio. Então, mas são muito parecidas. Então, eu posso comprar, me expor a urânio físico via um desses fundos que negociam como se fosse uma ação. Eu posso comprar ETFs. E dentro dos ETFs, existem, se não me engano, 4 ETFs que é envolvido em urânio. A maioria não são bons. Tem o mais típico, mais tradicional era o URA, mas ele tem várias que não são de urânio. Global X, são né? Utilities, são utilities, tem mineradoras como Rio Tinto, BHP, que produzem urânio, mas como byproduct. Eles retiram lá o cobre, outra coisa, né? Outra coisa, ouro, e junto sai o urânio. Então, eles produzem, sei lá, cerca de 15% do urânio hoje minerado é como byproduct. Então, não é o maior, mais conhecido, mais antigo, mas não é o bom nesse ponto. Daí tem 2 que são interessantes, o URA com H-U-R-A, que tem um pouco de exposição, também a conversão, tem uma carteira um pouquinho mais enriquecimento, tem uma carteira ok, e o URNM, que ele é focado basicamente em mineradores. Então, se quem quisesse ver dentro de tese de mineração, e gostaria de comprar um ETF,
a composição O dele RNM, é né? bacana. O RNM, acho que tem uma taxa tem uma taxa de administração de 0,7%, 0,6% é baixa e seria uma alternativa. A terceira parte, eu posso comprar ações. E aí, de ações eu tenho diferentes tipos. Eu tenho as produtoras. Basicamente, existem duas produtoras, Chemical e Kazatomprom. Qual que é a vantagem delas? Elas geram caixa, elas têm lucro hoje ainda e podem aumentar, e provavelmente vão aumentar um pouco o lucro. Então, é um tipo de investimento mais seguro, mas com menor upside. Tu tem dentro disso as desenvolvedoras, empresas que têm essas minas que estão ali em diferentes estágios, umas já têm permits, umas já produziram, pararam elas, outras têm já têm projetos bem avançados, outros ainda não, então em diferentes estágios, e é interessante, porque são as mais próximas de passar de ser uma não produtora para produtora, e com isso ter um ganho exponencial bastante grande. E a diferença, eu sei que lá tem urânio, e urânio geralmente uma quantidade que, olha, é viável economicamente, eu posso avaliar essa viabilidade. A terceira forma são as exploradoras. Exploradoras é interessante, aquela que não tem um terreno onde fez alguns buracos e encontrou um pouco de amostra de urânio, mas não tem uma reserva que está constituída, um projeto constituído, só que são empresinhas que valem, sei lá, 5, 10 milhões de dólares, ou seja, tu pode aumentar 100 vezes, se ela vira... Potencial grande de crescimento. Exatamente. Se vira a encontrar, de fato, uma boa reserva e vira a produzir. Lógico, tem uma enorme chance de isso nunca acontecer. Então, mais risco, mais retorno. Risco, faz parte. Tu tem ainda uma empresa que é o Uranium Royalty Corp, que negociaria royalties, ou seja, ela compra o direito de, se alguém produzir, estar ganhando uma porcentagem disso. Então, são os diferentes tipos. Como é que as pessoas costumam investir quando gostam dessa parte? E isso é perfil de cada um. Eu gosto de stock picking. Eu gosto de estudar. Acho que tem pouquíssimas empresas tem pouquíssimas empresas de urânio. A gente está falando de umas 40, 50, investíveis bem menos disso, e é possível tu conhecer todas as empresas, pelo menos entender qual é o principal projeto. E a gente está falando, não é uma Petrobras que tem vários negócios, que tem vários poços, várias reservas. Geralmente a maioria tem uma mina, um projeto principal, e era isso. São empresas que têm 5, 6 funcionários. A gente está falando de poucas coisas. Essas de fase de desenvolvimento é mínima, né? E tu pode estar vendo por isso, e muita gente acaba compondo uma carteira envolvendo produtoras, desenvolvedoras e exploradoras. Eu tenho uma concentração maior em desenvolvedoras de urânio, e seria essa a forma. Mas, de novo, o investimento depende de cada um seu perfil, e se quer investir não por um fundo, seja por ETF, aí aconselho buscar uma corretora mais robusta. A que eu utilizo é a Interactive Brokers. Não conheço a fundo outras corretoras, mas é uma que te atende, basicamente, te permite investir em qualquer ativo de urânio hoje do mundo. Legal. Então, assim, resumindo o que você falou, então, a pessoa que quer ter um bom conhecimento, que quer buscar, que gosta do stock picking, ela vai buscar nas ações, vai fazer o seu investimento pontual nas empresas, tanto nas produtoras, como nas desenvolvedoras, como nas exploradoras, né? Quem tem um pouco mais de dificuldade ou não conhece o mercado, mas quer estar exposto, pode buscar uma ETF, pode buscar um fundo, né? Um fundo de investimento, e passar assim, para o gestor, né? No caso aí, que é o cara que comanda o fundo ali, para que ele possa fazer as movimentações, e assim o fundo vai crescendo com ele, né? Agora, também tem a possibilidade de assinar algum serviço de research, então tem algumas casas de análise que fazem isso, específicos para isso, o Run Insider, o Catuzza Research, do Marin Catuzza, que também tem um pouco para isso. Aí vai também do perfil de cada um, quanto vai querer investir, o quanto de tempo tem para investir, o quanto gosta disso. Então, tem que ver o que faz sentido para cada um, né? Se eu quero investir, sei lá, $5 mil, não vale a pena pagar $2 mil por ano para uma casa de research. Então, aí depende. Se eu vou investir pouco, vale mais a pena pegar um ETF
e deixar lá como uma exposição. Vai investir bastante, aí vale a pena talvez estudar um pouco mais e a fundo em cada um dos ativos, né? Então, aí depende do perfil, o quanto tempo tu tem, o quanto tu gosta disso, e aí não existe uma regra, não tem como dizer o que é que funciona para mim, o que funciona para ti, Silas, vai funcionar para quem está assistindo, né? É isso aí. Michael, então, eu queria, a gente já avançou bastante aqui no tempo, na conversa, a conversa é boa, o assunto é interessante, né? Eu queria que você deixasse aí suas considerações finais aí, se faltou alguma coisa a gente falar, né? E assim, a sua perspectiva aí, né, para 2021, o que você acha que pode estar acontecendo? Sei lá, assim, tenta resumidamente aí, dar seu parecer aí final aí. Não, interessante, pode acontecer qualquer coisa para 2021, incluindo nada, né? Inclusive Então, nada. acho que a pessoa tem que estar ciente disso. A pessoa que está entrando, por exemplo, numa tese dessa tem que saber que, olha, eu vou ter que ter paciência, vou ter que contar com o tempo e vou ter que ter uma estratégia e não vou estar investindo algo que eu não possa perder. Então, acho que esse pode ser uma das grandes regras de investimentos contrarian ou esses investimentos maior de risco, né? Acho que tem várias considerações, se a gente quisesse ficar um dia conversando sobre várias questões, a gente não entrou nem sobre falar sobre, podia ser uma live dessa sobre cada uma das empresas, né? Logicamente... A gente pode fazer, né, mais uma aí, de repente, para falar só das empresas, né? Vamos ver o que o pessoal quer, acho que poderiam colocar ali, seja perguntas no teu canal, no meu Twitter, no teu Twitter, sei lá, a gente pode estar vendo, e acho que é um prazer estar respondendo e ajudando. Mas o que é que diria? Primeira coisa, paciência não só para esperar, mas assim como para investir. Acho que a pior coisa que pode fazer viu agora o vídeo do Silas, eu tenho que investir na semana. Não. As coisas, tu precisa ter paciência e calma nisso. Se tu acha que tu precisa sair investindo, bem, o Urânio não é para ti porque é um jogo de paciência. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quem quiser entrar nesse mercado, entender um pouco mais a tese, acho que é importante estudar um pouco sobre ela. E aí, aconselho buscar informações, existem... eu, como estudava muito isso, eu acabava viajando muito antes da pandemia, então sempre no voo acabava escutando uns 3 ou 4 podcasts e grandes opinion leaders nesse ponto. É um mercado muito pequeno e tu acaba sabendo todos eles. Então, buscava tudo que podia ouvir de Mike Alkin, de Rick Rule. Tem um podcast que eu acabo seguindo, que é um cara fantástico, o método Crux Investor, o Cruxcast, que ele basicamente todo dia tem uma entrevista com algum CEO de mineração de uma forma totalmente isenta e realmente faz as perguntas que tu gostaria de ouvir, não aquela questão combinada. E basicamente isso. Busque informação sobre a tese, busque informação sobre essa empresa a partir desses opinion leaders, busque as informações e veja as apresentações corporativas, as balance sheets das empresas nos nossos sites de cada uma das empresas e comece aos poucos. Vale a pena tá se inserindo. Se tu tem mais tempo e gosta de stock picking, faça isso. Se não tem tanto tempo, foque mais no macro, foque mais em questões da tua tese, busque informações sobre ou fundos ou ETFs, seria o que eu sugeriria, não como um orientador financeiro que eu não sou, não ganho um centavo com atividades como essas, mas sim como investidor pessoa física e indicaria isso para outras pessoas físicas. Então, acho que isso foi um prazer a gente estar hoje aqui contigo e conversando. É o mesmo sentimento também, da minha parte aqui é o mesmo sentimento. A gente tem prazer e alegria de poder estar falando para as pessoas um pouco mais sobre essa tese, não só sobre essa tese, enfim, sobre investimentos em geral, como você disse lá no início, é uma coisa que a gente começa a fazer, né, e vira um entusiasta, né, dessa área aí. E onde que as pessoas podem te encontrar, Michael? Você tem Instagram? Você quer deixar o Instagram para o pessoal perguntar alguma coisa? Não? Não, acho que é ótimo. Primeiro, eu não sou e não quero ser e não pretendo ser nenhum influencer financeiro ou nem nada, e acho que é
bacana, ok, difundir essa tese é algo que eu acredito, e quanto mais brasileiros puderem estar investindo nisso e, de alguma forma, conquistando sua independência financeira, eu fico satisfeito com esse sendo o resultado. E a questão sobre contato, posso deixar depois meu Twitter na descrição do canal, e podem ou mandar mensagens por lá ou me marcar em alguma pergunta sobre alguma questão, assim como no teu canal, nesse vídeo, pode deixar algumas perguntas e tu me sinaliza, a gente tenta responder elas assim que surgir. Perfeito. Tá ok? Tá ótimo, tá ótimo. Maicon, mais uma vez quero te agradecer aí pela tua disposição, disponibilidade, né, de estar falando isso. É uma alegria para todos nós aqui, e a gente só vai cada vez mais engrandecer aí essa área, né, que você já falou que é uma área com muito potencial, né? Te agradeço. Aí, se a gente não se falar mais aí, já desejo um Feliz Natal para você, para toda a tua família aí, né? E boas festas aí, tudo de bom. Valeu. Também um 2021 cheio de saúde, paz e sucesso nos investimentos. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.